بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم عنف ثم رغم عنف ثم رغم عنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Estimados ouvintes, irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro é de louvarmos e agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos concedido esta oportunidade de cá estar em frente de vós com o objetivo de fazer conhecer algumas coisas que, de uma ou de outra forma, a gente não está a par das situações. Inshallah, serei breve, vou falar acerca da obediência de um filho para com os pais. Hoje este é o meu tema, falarei aqui acerca deste tema, a obediência de um filho para com os seus pais. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran, quando menciona, depois de Allah subhanahu wa ta'ala instituir a ordem da obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, em seguida Allah subhanahu wa ta'ala coloca a obediência aos pais. Vejamos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, que Allah subhanahu wa ta'ala instruiu ao ser humano para com que este seja benevolente ou então seja obediente aos seus pais. Allah em frente diz, em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah subhanahu wa ta'ala instruiu ao ser humano, ou decretou para este mesmo ser humano, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, para com que este ser humano não adore ou não adorasse outro Deus, outra divindade, senão Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, e este ser humano seja benevolente ou seja obediente aos seus pais. Este é o meu tópico de hoje, visto que em nossa comunidade muitos dos filhos, ou muitos de nós como filhos, deixamos desta grande prática de ser obedientes para com os nossos pais. É sempre desobediência acima de desobediência, pois isto, prezados irmãos e irmãs, filhos, com esta atitude, Allah subhanahu wa ta'ala, de uma ou de outra forma, coloca barreira em nossas atividades, coloca barreira em tudo aquilo que a gente pretende fazer. Isto é, algumas coisas que a gente acaba fazendo, acabamos ou então acaba perdendo o baraka, a recompensa da parte de Allah subhanahu wa ta'ala por este grande fenômeno, por este grande conteúdo que é ser obediente aos pais. Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, ele menciona no hadith que certa vez ele tinha uma moça sobre a qual ele havia se casado com aquela moça, mas o seu pai Umar radiyallahu ta'ala anhu
não gostava daquela moça, não gostava da esposa do seu filho. E Umar radiallahu anhu chamou o seu filho e aconselhou ao seu filho que divorciasse com a sua esposa. Pois, como o filho, Ibn Umar radiallahu anhu, gostava tanto daquela moça, Ibn Umar radiallahu anhu ignorou esta ordem do seu pai, esta ordem vinda do seu pai. E Umar radiallahu anhu, não gostando da situação, não gostando do que o filho, como o filho se portou diante dele, Umar radiallahu ta'ala anhu vai diante de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e conta para ele este incidente. Ele conta este incidente para o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam chama Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu e diz para ele: Ibn Umar, divorcie de sua esposa, pois este é um grau, este é um nível muito superior sobre o qual a gente acaba se esquecendo ou a gente acaba sendo negligente na obediência dos nossos pais. É triste, é de lamentar, pois se a gente soubesse, ou se a gente soubesse sim quais são as virtudes, as recompensas de ser um filho obediente para com os pais, pois a gente acaba sendo desobediente de tal forma que de uma ou de outra forma a gente já notou isto, já viu algumas pessoas, alguma parte de nós jovens, não só jovens, adultos também que têm seus pais, de tanto eles serem desobedientes aos seus pais, eles acabam tendo uma vida difícil, uma vida apertada, e eles acabam se esquecendo que a razão da tal consiste na desobediência dos pais. Pois a partir de já, se a gente for obediente aos nossos pais, veremos nós os resultados benéficos nas nossas vidas, prezados irmãos e irmãs. Quanto mais obediente a gente for para com os nossos pais, wallahi, thumma wallahi, nenhum pai fica bravo, nenhum pai fica nervoso por seu filho ser tão obediente a ele. Nenhum pai fica bravo com seu filho por este mesmo filho ser obediente a ele. Pois, a partir deste momento, quando o pai não fica bravo, qual é a situação que o pai toma? O pai fica satisfeito com este filho e o pai faz doar para este filho, faz doar a Allah subhanahu wa ta'ala a favor deste filho. E a gente bem sabe, a gente bem escutou, ou a gente bem escuta que o doar feito por um pai a favor do seu filho, Allah subhanahu wa ta'ala aceita sem nenhuma dúvida. Allah subhanahu wa ta'ala aceita. Pois evitemos nós de sermos desobedientes aos nossos pais e os nossos pais fazerem contraprece para nós. Pois Allah subhanahu wa ta'ala aceita doar de um pai. Imaginemos nós, um pai faz badoa contra nós. Qual será a situação da nossa vida? Qual será a situação da nossa vida? Pois um pai lança lana para o seu filho, praticamente a vida deste filho já está condenado. A vida deste filho está completamente condenado por causa do lana que o pai faz para o seu filho. O pai lança badoa para o seu filho, pois a vida deste filho está condenado. Mesmo que ele faça tudo, ele jejue, pague zakat, ele vai para Hajj, ele é vigilante nos pilares do Islã, mas se o filho é desobediente ao seu pai, pois estas ações todas perdem o seu grau, perdem o seu peso. Então, prezados irmãos e irmãs, filhos, a partir de já,
sejamos nós obedientes aos nossos pais, pois os nossos pais fazerem doar ao nosso favor, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda para o filho uma boa vida, que conceda ao filho uma boa estadia. Pois, prezados irmãos e irmãs, nós já escutamos uma passagem de um jovem sobre o qual ele fazia toda a prática de boas ações. Fazia toda a prática de boas ações, até ao ponto que ele casou-se com uma esposa. Mas a partir do momento que ele se casou com a sua esposa, ele tornou-se desobediente à sua mãe. Este jovem chamava-se de Alqama. Então ele tornou-se desobediente à sua mãe. Por causa desta ação, a mãe faz contrapreço para este filho. E quando chega a altura da morte deste mesmo filho, as pessoas se aproximaram deste filho, deste homem, tentaram pronunciar o kalima, tentaram fazer com que ele recitasse o kalima, mas o jovem não se encontrava em altura de recitar o kalima, pois levou-se muito tempo. E as pessoas foram ter com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Eles contaram este episódio, contaram este cenário sobre o qual estava a acontecer com este homem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergunta a eles: será que ele era observador de salat? Ele fazia salat? As pessoas disseram que sim, ele fazia salat, ele tinha todas as boas qualidades, pois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergunta se ele tivesse uma mãe ou um pai. Então as pessoas disseram que ele tem uma mãe. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vai diante daquele homem. Quando chega diante daquele homem, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faz chamar a mãe deste homem. Quando a mãe deste homem aparece diante de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz para a mãe: "Oh senhora, perdoa o seu filho. Você gostaria que o seu filho entrasse no inferno por causa de algum mal que ele terá feito para a senhora?" Então a mãe disse para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que eu jamais perdoarei o meu filho por causa de tudo que ele fez para mim. Então eu tenho uma mágoa diante dele e eu jamais lhe perdoarei. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: tá bom. Chamou as pessoas que estavam ao redor, mandou com que eles trouxessem lenha e ordenou para com que eles fizessem uma fogueira com o intuito de levar este homem, introduzir ele naquela fogueira. A mãe, quando vê aquela situação, pergunta ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam: "Oh profeta, por que estás a fazer isso?" Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: se a senhora não tem esta coragem de perdoar o seu filho está condenado praticamente ao inferno. Então nós só queremos fazer o adiantamento dele para o mesmo inferno. Então a mãe, por causa do amor que a mãe tem para com o seu filho, ele diz que o Rasulullah: seja testemunha tu e Allah que eu perdoei o meu filho, já não tenho mágoa com o meu filho. Depois dela dizer essas palavras, ela proferir essas palavras que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: seja testemunha tu e Allah subhanahu wa ta'ala que eu perdoo o meu filho. Então as pessoas foram diante daquele homem, deram talqin, recitaram o kalima. Aquele homem, alhamdulillah, por causa da mãe perdoar ele, alhamdulillah, aquele homem recita o kalima. Vejamos, prezados irmãos e irmãs, se este homem partisse deste dunya nesta situação, qual seria o fim deste homem? Por causa da desobediência para com os seus pais. Pois a obediência para com os pais, Allah subhanahu wa ta'ala dá inúmeras recompensas e Allah subhanahu wa ta'ala abre o caminho de todo aquele filho
que é obediente aos seus pais. Abre o caminho. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ou então, os pais deste mesmo homem estão completamente satisfeitos com ele. E Allah subhanahu wa ta'ala, por sua vez, está satisfeito com este mesmo servo. Como Allah subhanahu wa ta'ala não abrir caminho para este servo? No hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: Rida Rabbi fi rida walidi, wa sakhata Rabbi fi sakhati walidi. Que a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala para com um servo está na satisfação do pai para com o seu filho. Então, se o pai encontra-se satisfeito com o seu filho, então este mesmo filho saiba ele que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com ele mesmo. E a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala para com um servo encontra-se na zanga do pai para com o filho. Então, se o pai está zangado com o filho, então Allah subhanahu wa ta'ala também encontra-se completamente zangado com este mesmo filho. A partir de já, depois da gente escutar, depois da gente ver este vídeo, depois da gente ouvir este conselho, a partir do momento que a gente escutar, então tomarmos uma nova posição na nossa vida, voltarmos a ser filhos obedientes aos pais. Se existe alguma interferência, se existe algum afastamento entre pai e filho, este mesmo filho criar mecanismo de pedir perdão ao seu pai, pedir perdão à sua mãe e voltar a ser obediente ao seu pai. Só assim esta mesma pessoa ou este mesmo jovem, esta mesma criança será triunfante aqui no dunya, assim como na vida do akhirah. Por aqui termino. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.